Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao LSQ Podcasts, o podcast da Lapor Salomão e Queiroz Advogados, no qual a gente entrevista empresários e empreendedores e entende a rotina deles, entende a operação, a atividade, os medos, as vitórias, a gente entende como funciona o negócio deles e a gente está aqui para conversar sobre isso. Queria falar com vocês, quem puder, curte, compartilha, comenta, que isso ajuda a gente pra caramba. A gente de 15 em 15 dias quer entrevistar pessoas muito interessantes e falar sobre o negócio delas. Então, vão gastar 1 horinha para escutar a gente falar de 15 em 15 dias e vai ser bem divertido, eu prometo. Então, dá essa fortalecida. Tô aqui com meu sócio, meu querido amigo Guilherme Queiroz. Vou dar a palavra ao microfone um pouquinho para ele falar. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast. É um prazer aí estar com os nossos convidados hoje, fazendo mistério, mas é muito bom ser convidado aí também, como sócio convidado. E vamos em frente, é isso que o Dudu falou. Vamos lá. Queria dar um último recado. Pessoal, quem quiser tiver interesse de contar a história no nosso podcast, a gente não tem amigo suficiente para a vida toda ficar entrevistando aqui. Então eu vou pedir para vocês, quem quiser, contato@laporesalomão.adv.br e vocês vão poder contar a história de vocês aqui também. E quem tá começando, quem tá no final, quem faliu, quem tá fazendo sucesso, a gente tá a fim de ouvir mesmo. 99% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Então, a maioria de nós vai contar a história e vai, se possível, interessar para quem tá aí do outro lado da câmera. Agora, sem mais delongas, vou falar aqui com os nossos entrevistados de hoje. São 2 pessoas muito especiais e estão no nosso coração. Primeiro, porque eu não consigo ver o nosso negócio sem o negócio deles intervir. E segundo, porque eles estão desde o começo com a gente. Queria apresentar para vocês aqui 2 pessoas muito especiais e que estão no nosso coração. Primeiro, porque esse negócio nosso, a nossa advocacia, não seria a mesma se eles não intervissem com a visão e a criatividade deles. E segundo, porque eles estão desde o começo, eles entendem a gente, cada detalhe do nosso negócio. E quero dar o microfone para o Rafael e para a Pamela contarem a história deles. E a primeira coisa que eu sempre pergunto é: o que vocês vendem? Conta do negócio de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pamela. A PR é uma agência de marketing digital. O nosso nome, inclusive, é PR Digital Boutique, porque a gente preza por um atendimento... Fala com a gente, Pam, fala com a gente. Gente, esqueci completamente, tô olhando, tô achando que eu tô gravando pro Instagram. Fica tranquilo. É que vocês trabalham com essa área, é o hábito. Mas nós somos uma agência de marketing digital. Pamela só fica mais próxima do nosso microfone, porque aqui a regra é rigorosa. Esse negócio aqui e tudo relacionado a marketing, propaganda, publicidade na área digital, a gente atua, né? O diferencial da PR é porque a gente preza muito pelo atendimento de excelência, que é um dos nossos pilares. Então, a gente sempre trabalha com o cliente, não só a venda, não só a comunicação, mas também a gente atua bastante no pós-venda. A gente sente uma dificuldade, principalmente aqui no Rio, nessa questão da atuação, do abraço ao cliente. Então, uma das coisas que a gente preza bastante, uma das coisas que a gente vende além de toda a parte de marketing digital, né? Site, gestão de redes sociais, tráfego pago, tem também o atendimento de excelência. Isso a gente reconhece aqui, não tem como não falar. Eles pegam a gente no colo. Essa é a verdade. Mas aí agora conta pra gente, como é que vocês dividem a atividade? Aí eu vou perguntar pro Rafa pra ele falar. O que você faz, o que a Pamela faz, o que um é bom, o que o outro é bom? Conta pra gente. Eu acho que dentro da empresa a gente tenta participar do processo como um todo, né? A gente não divide cada tarefa. Cada um tem as suas qualidades, a sua expertise, mas a gente atua como um todo mesmo. Não tem uma coisa que você dá mais atenção e outra que a Pamela dá mais atenção. Todo mundo tá 100% ligado ali em tudo, é isso, então. O que aconteceu é que eu e o Rafa, nós começamos sozinhos, éramos só nós dois, a equipe foi crescendo, graças a Deus, e a gente entende cada pedaço. A gente tem uma equipe de copy, nós temos uma equipe de designers e a parte de gestão de tráfego, né? Os gestores de tráfego. O Rafa, ele dá bastante... O Rafa é
Development, então ele dá bastante segmento nessa parte da gestão de construção de site, da gestão de tráfego também, que ele atua bastante, e eu fico mais na área dos copies, né? Eu Mas coordeno... tipo assim, Explica pra gente, assim, o que é copy, explica pro pessoal ali Mas também. antes de eu explicar, é difícil da gente responder quem fica responsável de quê, porque a gente costuma brincar que eu e a Pamela é como se fosse um casamento. Porque eu vou dormir falando com a Pamela e acordo falando com a Pamela. Então não tem uma função assim, Pamela faz isso, Rafael faz isso, né? Obviamente ela tem as expertise delas e eu tenho a minha, mas a gente tá em conjunto o tempo todo, entendeu? Agora, o que é copy? O que é design? O que é gestão de tráfego? Pamela, o que é? Copy é a maneira que a gente se comunica, é a forma que a gente se expressa, né, de maneira escrita para quem está recebendo aquela mensagem. Então, a copy ela tem diversos tipos de estratégia, principalmente a parte da venda, né? Então, eu sempre preciso entender para quem eu estou falando para que eu consiga convencer aquela pessoa do que é o meu produto, né? Por que ela está comprando o meu produto. Existem diversas palavras-chave para fazer com que a pessoa continue lendo tudo aquilo que eu estou falando, sobre o que eu estou falando. E sempre com um CTA, né? Que a gente chama de Call to Action, que é sempre no final, uma chamada para ação, né? Eu estou sempre te convidando a fazer alguma coisa. Esse é o preceito da copy. Entendi. Designer, o Rafa pode explicar melhor, porque ele é o nosso designer. Fala um pouquinho da atividade ali do design na PR. Como é que você atua? Um dos designers, né? A gente tem uma equipe de design. E o design, ele trabalha junto com a copy, né? Que é você colocar espaçamentos, elementos, todas as outras coisas que estão sendo ditas dentro da copy num conceito para você conver uma mensagem pro usuário do seu serviço ou do seu produto, né? Não, entendi. Aí agora eu vou mudar um pouco o foco, assim, vou falar de sintonia, porque a gente tava falando de como é divisão. Já que não é divisão, já que é conversão, eu queria entender, assim, a relação humana ela é uma das mais difíceis de você conseguir resolver. Eu costumo, assim, agora é a pergunta capciosa que eu tenho que fazer um pouco mais filosófica. Se eu for fazer uma comparação aqui, fazer uma metáfora na qual vocês têm que se representar como um gênero musical. Aí eu vou falar aqui do nosso para conseguir inspirar vocês. Eu falo que assim, a gente é uma mistura meio esquisita, que assim, enquanto o guia musical... Eu já tô vendo onde essa pergunta vai. Eu acho que essa pergunta não vai cair em nenhum lugar, porque eu e a Pamela é muito eclética. Não, mas então, enquanto guia música clássica, eu sou reggae e o Lapó é rock and roll. Mas no fundo, quando junta tudo, vira um blues e o som é lindo, sabe? A sintonia é gostosa e maravilhosa. Eu gosto, um blues, cada um tá tocando uma coisa, mas todo mundo tá no mesmo foco, sabe? E é bom, é bonito. Aí eu vou perguntar, qual é a música que rege a PR? Essa pergunta é interessante. Ai, gente, que difícil. Não, mas sabe o que eu acho? Qual é o gênero musical? Poxa, pode ser um sambinha, pode ser um funk. É isso que eu ia falar. Tem de tudo. A gente mistura... Se eu fosse escolher um gênero, eu diria, tipo, carnaval. Porque a gente é muito eclético. A gente gosta samba, de tudo. A gente gosta de tudo um pouco. Tipo, desde clássico, a funk, a samba, a música árabe, a música turca, porque, né, devido à nossa bagagem de vida, a gente mistura de tudo um pouco. Aliás, a gente tem, quando a gente trabalha no escritório, a gente tem uma playlist, né, que todo mundo coloca o estilo de música favorito. Então, durante o dia, a gente vai escutando vários estilos de música. Ai, gente, eu tô ouvindo assim, sei lá, de Valesca Popozuda da KLB e do nada Frank Sinatra. É aquelas listas do Spotify, acho que eu gosto, né? Aí você vai dando like. Você só vai, mas a gente tem uma que a gente personalizou, que a gente criou a nossa mesmo do escritório. E todo mundo foi colocando as suas músicas favoritas. Não, eu ia perguntar de história, mas agora eu vou perguntar de outra coisa. Já que a gente falou desse como vocês são ecléticos, né? Eu não vou repetir a palavra que eu não vou conseguir. Como vocês são muito ecléticos, eu vou perguntar uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui lá e como eu trato com funcionários de vocês. Tem muita diversidade na empresa de vocês, isso é um fato. E aí eu queria perguntar se é uma coisa, se é uma política da empresa, realmente vocês pensam, na hora de contratar vocês escolhem grupos de minoritários, ou se é uma coisa que foi naturalmente acontecendo, vocês foram contratando as melhores pessoas. Então, assim, a pergunta é sobre isso. Como aconteceu, assim, a contratação da equipe de vocês em relação a isso? E, assim, a gente tem essa dificuldade, o meio jurídico é ainda um meio
engessado em algumas coisas, mas o negócio de vocês permite vocês terem todo tipo de pessoa trabalhando com vocês. Como é que funcionou isso, esse processo de contratação? Foi natural. Foi super natural. Quando nós procuramos os primeiros... Quando nós procuramos alguém... as primeiras pessoas para se juntarem à equipe, a gente precisava de um designer e mais uma copy, né? Então, fizemos um anúncio normal e as 2 primeiras pessoas chegaram por indicação de amigos nossos. Então, assim, foram os melhores, foram quem nos ganhou, na verdade, na entrevista. E assim, foi seguindo o curso. A gente não faz... Pô, não existe uma maneira, assim, de contratar, sabe? A gente quer pessoas Isso que nunca estejam... foi pensado. Nunca foi pensado. Nunca foi pensado, É mas natural. É subentendido que, tipo, dentro do marketing, da publicidade, né? Pessoas que são de grupos de minoria são mais criativos, são a grande maioria. A né? cabeça é muito mais aberta, fala sobre muitos assuntos. Porque quando você quer convey mensagem, publicidade, você tem que pensar fora da caixa, né? Você não pode estar dentro de padrões, entendeu? Isso é interessante pensar. Então, isso é legal, porque quando você vem dentro de caixinhas, você só vai replicar aquilo, entendeu? Mas quando você está fora das caixinhas, você tem mais espaço para criatividade. Entendi, a gente tá sempre... Mas nunca foi pensado, né? Foi naturalmente. É um negócio muito... que tá muito presente hoje, né? A gente ter essa preocupação, assim, né? Então, por isso que a gente... acho que isso é importante, assim. Até porque, muitas das vezes... assim, no ambiente de vocês talvez não seja... é um ambiente de marketing, é um ambiente para frente. Então, não tem muito isso. Mas, por exemplo, a gente trazendo para a área do direito... É uma preocupação que muitas das vezes agrega muito às pessoas, porque também que trabalham lá e que são mais engessadas, né? Então, assim, isso é uma questão que tem sido uma preocupação grande dos escritórios, enfim. Sim. E é importante. Acho que era por isso que a gente... Nossa, é muito natural. Eu e o Rafa, de fato, a gente abraça quem vier com vontade de trabalhar. Independente. Isso que importa na hora de contratar, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Eu sei que a Pamela se formou em Direito, fez advocacia. Fiz Direito. Eu queria saber o que aconteceu para você fazer o que faz hoje, como é que vocês se encontraram e da onde surgiu, né? A boutique. Na verdade. Você se formou sem gostar. Então foi aquela coisa que você vai no fluxo, né? Entendi. A minha... Tenho que me formar, né? Olha só, minha mãe drasta. Se eu falar madrasta, ela vai me matar. Ela vai te matar, né? Não, mas pode falar mãe drasta e pai drasta, porque eu sou tenho sou filho de pai drasta também. Não, então, minha mãe também é maravilhosa. Elas são amigas, tá? Minha mãe e minha madrasta. Multiparentalidade. E a minha madrasta é advogada. E sempre teve escritório, Sempre teve escritório. Na verdade, eu com 15 anos queria ganhar dinheiro, queria começar a trabalhar, não gostava de ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Falei, posso trabalhar com você no escritório? Ela pode, vem. E daí eu fui ficando, eu nem sabia o que eu gostava. Minha vida sempre foi muito mais artística. Eu fiz balé clássico a minha vida inteira, eu fiz teatro a minha vida inteira, e depois eu entrei na faculdade de Direito. Eu falei, cara, tem um pouco a ver, né? O Direito tem um pouco a ver com o teatro, ele tem esse lado meio... A gente tem essa veia meio artística também, enquanto você tá... Quando você tá fazendo as audiências, né? Se você vai fazer um júri. Então, assim, tem essa veia. Então, eu gostava. Eu achava que eu gostava, na verdade, né? E aí, eu sempre fiquei nessa coisa de tranca a faculdade de volta, tranca a faculdade de volta. O que eu vou fazer? Eu não quero, bababá. E aí, eu abri a minha primeira empresa. Achei que foi foi virtual, de lingerie, com uma amiga. E eu falei, cara, eu adoro fazer isso, adoro lingerie, eu adoro vender, não sei Isso durante a faculdade? Tranquei a faculdade, eu resolvi que eu queria vender lingerie. Aí eu falei, não, adoro isso, adoro lingerie, adoro essas coisas, adoro esse mundo, que não sei o quê. Aí tá, cansei daquilo ali, não queria mais aquilo ali, voltei pra faculdade, continuei e tal. Enfim, abri minha segunda empresa, que foi uma doceria, e a doceria já era física, começou no virtual, depois ela foi pro físico, e pô, tava bombando, era muito maneiro. Achava que eu amava vender aquilo, negócio caindo. Achava que eu amava fazer aquilo. E aí também chegou uma hora que eu desanimei. E aí minha prima morava em Dubai, na época já morava 9 anos em Dubai. E tava passando férias aqui na minha casa e falou assim, quer ir pra lá? Não. Passa férias. Eu falei, eu vou.
Isso era que ano? Sei lá, 2016, eu não sei. Pô, essas horas já vão lembrar muita data, não, pô. Pega uma hora dessa, com 20 anos, tá querendo me lembrar quando eu fui. Eu tenho uma piada pra contar aqui, mas eu não quero contar quando eu escutei, porque senão ia ficar ruim pra mim. Mas... Qual é a piada? Agora vai ter que contar, ué. Vou contar, mas não agora. Tem que ser dentro do contexto. Vamos lá, gente, vamos lá. E aí ela falou, pô, vamos, você não conhece lá ainda, você fica na minha casa e tal. Eu falei, vambora. Ia ficar 15 dias, fiquei um mês, né? Fiquei apaixonada, falei, eu amo esse lugar, quero morar nesse lugar. Aí, voltei E lá pra que casa. tem que andar Não, fantasiado, não, lá é super... fantasiado. Fantasiado. Aqui no Rio quem Não. anda fantasiado é o advogado, né? Não, lá é super tranquilo, é uma cidade bem internacionalizada, então eles são muito... Eles aceitam bem essa questão da gente ter a nossa cultura também, sabe? Então, foi tranquilo. E eu amei, assim, eu amei a qualidade de vida, Mas amei o alguma lugar. restrição de roupa tinha? Tem no Ramadã, né? Aí eu não posso, as mulheres, né? Não podem andar de ombros de fora, pernas de fora também não é legal. Órgãos do governo, a gente também precisa tapar ombro, tapar braço, também é bom estar de... Eu falei, caramba. Não, e sabe o que é pior? Ombro é pior do que perna, que eu podia andar com um short curtinho e com uma blusa de manga, ninguém ia me olhar. Agora eu tô de blusa de alcinha, uma saia longa, tá todo mundo olhando, é loucura. E aí eu falei, cara, eu amo esse lugar, eu quero ficar aqui e tal, não, minha prima, do nada. Aí eu, do nada, pô. Voltei, fiquei com isso na cabeça, falei, cara, esquece. Vende empresa, vende carro, vende tudo. Daqui do Rio. Tchau, vou morar em Dubai, gente. E foi assim que eu fui para lá. Aí foi em 2016. Aí eles já estão contando um pouquinho da história pra vocês. Então, a intervenção aqui do Guilherme foi só pra gente fazer essa transição. A transição pra história de como começou a empresa e também a história de vocês, do encontro de vocês. Aí depois o Rafa entra no meio dessa história, né? E aí eu fui pra lá, de maluca, sem saber o que eu ia fazer. Com dinheiro no bolso. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu só sei que eu quero morar aqui. Aí eu falei, vou tentar arrumar trabalho. Enquanto eu tava arrumando o trabalho, fui fazer um curso de Business English. E dentro desse curso, eu acabei de fazer o curso, também não tinha mais o que fazer dentro do curso, isso procurou trabalho. Acabei caindo em Business Development, dentro desse mesmo lugar lá. Aí acabei caindo em Business Development, comecei a trabalhar lá em Dubai também. Aí eu trabalhei numa agência de turismo, eu era gerente dessa agência de turismo, e era uma agência de turismo de luxo para brasileiros. Foi daí que veio a questão do atendimento de excelência, né, que eu que eu aprendi, assim, imensamente a questão do consumidor, de como você tratar um consumidor, de o que você precisa fazer para vender, toda a parte de gestão também, né? Mas o curso que eu fiz, né? Toda a minha formação de lá. Que diga de passagem que não é qualquer curso. Né? Que foi um curso no Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo. Legal. Então conta. Então são poucas pessoas no mundo que têm esse curso. Né? E aí, nessa agência que eu trabalhava, o Rafa prestava serviço para ele. Já de redes sociais. Já de redes sociais. Aí foi ele que fez o site da empresa, então ele fazia, né, a manutenção do site, fazia gestão das redes sociais, e a gente tinha esse contato direto, o tempo inteiro. Brazuca se atrai, né? Os brasileiros se atraem. E aí, lá eu não gostava muito de brasileiro, não, mas tá tudo bem. Não gostavam ou você não gostava? Eu não gostava. Na verdade, Dubai não era boa, né? Porque em Dubai existe essa concorrência de brasileiros, né? Existe no geral. Eu tenho um casal de amigos, acho que da minha mãe, que foi pra Dubai dar aula de judô. Muito, judô, sim, tem muita luta. Artes marciais é muito forte. Jiu-jitsu, principalmente. Não sei se pode ser jiu-jitsu também. Não, os brasileiros dominam nessa questão lá. Eles dão aula para os sheiks, pra Só que hoje os brasileiros dominam quase que todas as áreas do mercado, né? Porque quando eu cheguei lá em 2008,
quase não existia brasileiro, né? Uhum. Você chegou em 2016? 2016. É, 2016. Eu já morava lá há muito tempo. Quando eu cheguei lá não tinha metrô, não tinha shopping, não tinha nada. Era quase um deserto. Eu vi o metrô se construindo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei 1 ano sem falar inglês, sem falar português. Não tinha com quem falar português. Uhum. Depois de 1 ano que eu fui construindo network com brasileiros. Mas aí hoje em dia tem muitos brasileiros lá, em diversas áreas. Tá, e vamos falar dessa conversão. Da união dessas duas forças da natureza que E são vocês aí dois. eu conheci o Rafa, nós ficamos muito amigos, trabalhando lá, né? E aí acabou o tempo. Dubai é um local temporário. Não é como assim, Estados Unidos, não é como a Europa, que você vai, você consegue fazer uma vida, você conhece pessoas, você casa, você tem filhos, você tem um emprego, você cresce dentro desse emprego. Dubai não é isso. Dubai Não, você pode até crescer dentro do emprego, só que tipo, você não Difícil, consegue né? fazer um planejamento de, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, eu vou ter o green card, eu vou aplicar para minha nacionalidade europeia. Em Dubai, por exemplo, eu morei lá 12 anos, eu não tinha direito à nacionalidade. Você pode morar 50 anos, você não vai ter direito à nacionalidade em Dubai, mesmo se você comprar uma propriedade, que antes você comprava uma propriedade e você tinha direito, mas isso não existe mais. Você foi entendeu? pra lá por quê? Só pra gente... Eu fui para estudar com 19 anos de idade. Uhum. E aí, você chega lá. Perdi eu. Não, você chega Não, lá... aí você não que a tem. gente Não faz uma tem vida. você não tem esse planejamento. Eu perdi de novo. Não, é que a gente tá falando que é a questão de Dubai ser temporário. Então, É, assim, isso. principalmente Pra pra ganhar mim. dinheiro, né? Oi? É pra ganhar dinheiro. Principalmente pra mim, eu sou mulher, então É cultura, né? dificilmente. Primeiro que existe a questão do machismo, é muito claro lá. Não é como as pessoas pensam, tá? Defendendo já os árabes. É diferente. Passando É um diferente. Tô Passando aquele passando um paninho. Meu pano é roxo, inclusive, pra eles. Mas. Mas você mesmo falou que foi numa área mais cosmopolita, né? Dubai, Ah, Dubai sim. é uma área mais tranquila. Não, Os a área que você morava. a gente tá falando sim, a área que eu morava, então era. Em Dubai Marina é tipo como se fosse um pedacinho da Europa dentro de Dubai. Eu morava aqui no É uma Rio. bolha. Não, É. aqui no Rio, pra vocês entenderem, eu morava como se fosse no Leblon. Eu podia descer de biquíni, né? De short, de biquíni, ia à praia, fazia minhas coisas, ninguém me incomodava, não tinha olhares esquisitos, entendeu? Era um bairro de uma galera que mora sozinha, um monte de solteiros, tudo quanto é lugar. Então Europeu, era americano, agito. australiano. Agito 24 horas, assim, no meu bairro, bem Não, tranquilo. eu tenho uma amiga que trabalha na Emirates, então ela vive em Dubai, então ela também tem a mesma vida que teria na Europa, vida Sim. Sim. de Europa, que ela... E aí assim, era difícil pra mim, eu não me via vivendo a minha vida inteira em Dubai, sabe? Até porque, é o que eu falei, né? Existe a questão do machismo e do patriotismo. O árabe, ele vai casar com árabe, esquece. Ele vai namorar com você, mas ele vai casar com uma árabe. Até por questões governamentais, das facilidades que eles têm em relação a todas as outras coisas, então... É aquilo, eu sou mulher, cara, eu quero casar, eu quero ter filho, sabe? Eu penso numa vida. E não ia acontecer aquilo ali. Então eu tava meio que perdendo tempo. Aprendi tudo que eu tinha pra aprender, estudei tudo que eu tinha pra estudar, tive Viveu o que tinha que experiências viver. que eu tive que viver, maravilhosas, inclusive. Foram 3 anos, eu falo que eu sou Juscelino Kubitschek de Dubai, porque foram 3 anos que eu vivi 30, sabe? Assim, é tudo da minha vida. E voltei. Né? E quando eu voltei, o Rafa tava voltando também, por coincidência. Por Não foi coincidência, algo, assim, planejado. Antes Ah, de não, vocês- então nasceu já aqui no Nasceu aqui no Brasil. Brasil. Aqui no Rio de Janeiro. Por acaso, tá? É porque também. a gente meio que coincidiu o tempo de voltar pro Brasil. Porque ela voltou pro Brasil. Você voltou pra... não, você voltou primeiro. Aí eu fui morar na Turquia. Da Turquia eu fui morar na Grécia. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou pro Brasil. Aí eu tava em São Paulo, falei, vou visitar a Pamela, minha amiga. Ela não deixou eu ir embora do Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta antes de vocês voltarem pro Rio de Janeiro. É verdade que a galera abandona carro lá em Dubai? Eu ouço essa história. É verdade. O que que acontece? Vocês viam lá Ferraris no... Sim, mas Sim. não é assim, é porque a visão que as pessoas têm, abandonei minha Ferrari, eu não quero mais essa Ferrari, vou deixar pra lá. Não é isso. As pessoas têm os carros, tá? E aí você tem, muitas das pessoas têm vidas que elas não conseguem bancar por muito tempo. E elas têm que deixar Dubai. E aí estão com uma dívida de uma Ferrari.
Ela Entendi. faz, ela larga lá no meio do deserto e vai embora. Então, assim, não é uma questão que ela, não quero mais ser Não, eu Ferrari. imagino que Pega. Sim. Não é assim, É é. tipo aquela bike do Itaú, né? Você chega É. ali, você paga no... É, Mas não, o assim, que tem uma volta- questão por trás. O que volta nessa coisa que ela tinha falado, que tipo, as pessoas vão lá pra fazer o pé de meia e vão Sim. embora, entendeu? Então as pessoas compram carro, casas, né, pra manter aquele status, mas não conseguem pagar, aí pega e vai embora, tem dívida no banco, tem É. dívida com carro, Lá em dívida Dubai. e deixa o carro na rua, porque tipo, não... Jesus. É tipo, a pessoa volta pro país dela de origem e aquilo não vai afetar a vida da É pessoa, uma vida, entendeu? assim, é uma... Pra gente que mora aqui, é muito encantador. Tudo que você chega é muito... Tudo é muito, né? Glamour. E você tem acesso a tudo. Você Aham. tem acesso a tudo. Você entra em todos os hotéis. Principalmente no mundo empresarial, né? Quando a gente trabalhava nas empresas e tudo mais, tem essa mania, né, de tudo ser grandioso. Qualquer empresa lá que você abre uma empresa, nasce uma empresa, todo mundo já tem uma visão grandiosa. Grandiosa, Eu vou ser é. o melhor, eu vou ser o maior, eu vou ser tudo, entendeu? Porque essa já é a mentalidade das pessoas que moram lá. E existe a questão também do encantamento, né? Eles precisam que as pessoas venham de fora para trabalhar, para abrir suas empresas lá, né? Tanto que, assim, Dubai implementou o FIA há pouco tempo. Não tem tanto tempo assim. Então, o que eles queriam? Eles queriam que você fosse para abrir sua empresa sem taxas, sem nada, para poder começar a gerar economia, porque o petróleo tá acabando, né? Então, a gente tem que fazer outra coisa. E aí, então, assim, o cara tem que te encantar de alguma maneira para você ficar no lugar, para você querer trabalhar, para você querer passar um tempo ali. Então, ele te dá acesso a tudo, todas aquelas coisas. Você sai para tomar um café, não vou tomar um café aqui na padaria que o cara quase joga na minha cara num copo de requeijão, entendeu? Um café vai chegar numa bandeja de ouro, com uma xícara maravilhosa, o biscoito de não sei o que lá, e o açúcar, ele quase te pega no colo para tomar aquele café de 10 dirhams, assim. Então, Existe assim, todo esse processo de encantamento. É. Aliás, a Pamela que trabalhava com turismo tem um palácio em Abu Dhabi que tem hambúrguer de ouro, Sim, café com ouro. Você toma um café com ouro. Impressionante. Então, Caramba. e aí você fica encantado, você quer ficar ali, você acha que a sua vida vai ser sempre aquilo ali, né? E aí você começa, aí você quer, eu quero me mudar para um apartamento melhor, eu quero comprar o carro tal, porque você consegue. Se você chegar no banco e você for financiar um caso de um empréstimo, você consegue, é muito fácil, muito simples. Só que depois você não consegue manter aquela vida ali, a vida é muito cara. Assim, são Diga-se de passagem, é o segundo aluguel mais caro, mais do, caro mundo. do mundo. Então, assim, Como é que é? Já vamos sair de Dubai, mas é porque agora eu vou entrar na área de vocês, eu fiquei curioso. Como é que é as redes sociais lá? Já que vocês trabalham com redes sociais, como é que é? É igual a gente aqui? Instagram liberado? Tudo tranquilo? Porque tem aqueles comentários em árabe, assim, né? A gente vê sempre. sim, eles usam muito o Snapchat, né? Até hoje, lá, porque é uma área mais livre. São fotos que você envia, paga rápido, então árabe é safado. Então, eles não... E também não pode manter muito... Não pode mostrar muita coisa. Então, eles têm o Instagram, mas na verdade, pra ver os outros. Não pra postar. Tá. Assim, Mas não tem nenhuma restrição governamental a postar. Existe sim uma restrição governamental. Se você quer vender coisa no Instagram, você tem que ter uma licença do governo para você estar vendendo coisa no Instagram. Não existe essa liberdade que existe aqui no Brasil, entendeu? E tem outra coisa de licença. Tudo lá que você quer fazer, que você quer comercializar, você precisa ter um tipo de licença do governo. Antes não tinha. No começo, por exemplo, quando eu mudei, que era green, né? Era tudo novo, não existia. Mas aí, ao longo do tempo, foram existindo. Até se você for um influencer, hoje em Dubai, através do Instagram, você precisa ter uma licença do governo. Entendi. Uma coisa vocês perguntaram de redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, a gente era bloqueado de fazer chamada de vídeo. E os iPhones, eles iam sem FaceTime. Não podia, era bloqueado. Era só chamada, você só podia ligar por telefone, né? Liberou tem pouco tempo a questão da chamada de vídeo do WhatsApp. Mas aí a gente já soube muito de Dubai, né? Conduz aí pra gente saber como é que eles se Eu encontraram. tô tentando puxar vocês aí desse encontro já no Rio, que eu achei que era em Dubai. Não, eu foi já aqui. sabia essa história, gente. Olha isso, eu já sabia essa história, tô perguntando e descobrindo coisa nova. Mas fala aí. Foi aqui, aí o Rafa tava em São Paulo. Você tava em São Paulo, né? Eu tava em São Paulo. Ele tava em Aí São- você me obrigou a te visitar. Eu falei, vem pro Rio, cara. Vem me visitar, vamos sair aqui e tal. E isso eu assim, ó, mandando currículo que eu queria, porque eu queria trabalhar na Europa. Eu não queria ficar aqui de jeito nenhum.
E aí eu falei, pô, vem visitar, não sei pra onde eu vou, você também não sabe pra onde você vai. Depois ele veio. Só que ele veio, a gente foi ficando, e ele foi ficando. É uma resenha na praia que gera uma Foi ideia. exatamente que isso. vai- Foi Mas uma na verdade é. o que uniu a gente, o que foi o ponto de nascença da PR foi isso, porque a gente teve essa experiência em Dubai, e aí quando eu cheguei aqui, como eu fiquei, eu acho, né, como eu fiquei muito mais tempo que a Pamela lá nos Emirados, eu comecei a observar vários déficits do mercado aqui. Aí eu falei assim, gente, o atendimento ao cliente no Rio não é legal. O gerenciamento das redes sociais aqui não é legal. Eu falei assim, mas como? Tipo, eu considerava aquilo lá, tipo, o mínimo de padrão, entendeu? Uhum. Aí eu e a Pamela olhamos um pro outro e falei assim, a gente pode oferecer qualquer coisa melhor do que isso. E aí, não, mas foi... Mas foi verdade. É porque, Na tipo verdade, assim, até hoje eu acredito que o atendimento ao cliente no Rio é muito... não precisa ir péssimo. pra Dubai, vai pra São Paulo. Gente, Sim, eu- É só ir do sim, lado, sim, entendeu? evidente. eu fiz diversos cursos de atendimento de excelência lá fora. Em todos, o Rio de Janeiro tá como o pior atendimento do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Então, assim, e isso não começa... Foi o que a gente falou, né? Isso não começa quando eu entro numa loja e peço alguma coisa. Não. Vai desde o primeiro oi que eu tô dando pro cliente, né? Eu já sinto a diferença. E eu gosto daquela estatística que vocês falam. Eu não vou lembrar, mas... 17 segundos. Exatamente. Conta aí, gente. Você tem 17 segundos para encantar um cliente. O que você consegue falar com 17 segundos? Né? Ou se você tiver uma má impressão, É. você precisa quantas vezes para convencer o cliente a voltar de volta? 17. 17 vezes. Então, a primeira impressão sempre é muito importante. Seja ela no online ou seja ela Então, no físico. desde a apresentação... Já que 17 segundos é uma coisa impossível de você falar. Então, Você peraí. não tem tempo, é só de se apresentar. Então, é a apresentação pessoal que vocês dizem, né? Como vocês têm que se mostrar pro mundo, né? Basicamente Também, por isso. exemplo, você tá chegando no restaurante. Eu tenho uma hostess dentro desse restaurante. Ela tá linda, super apresentável, um homem lindo, tu sabe? Com uma roupa maravilhosa, corte de cabelo impecável, cheiroso e tal. Você chegou, você não conhece o restaurante, você nunca foi. Falaram pra você que é um restaurante muito legal. Você veio até mim pra pedir uma mesa. Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Qual o seu nome? Eduardo. Oi, Eduardo, o que você está procurando? Já é diferente, eu perguntei seu nome, eu quero saber de você, eu quero saber o que você está fazendo ali, entendeu? A pessoa já fica. Não interessa se vai ser bom ou se vai ser ruim a experiência, ali eu já te ganhei, entendeu? Entendi. Então, são diversas chaves que a gente tem em questão de atendimento de excelência, que é o mínimo do mínimo, que na verdade se trata de educação, que aqui a gente não tem. Então, foram coisas que a gente uniu ao marketing na hora de criar a PR. Fazendo o seu marketing, né? Inclusive, perguntar a vocês qual seria o que seria muito importante para vocês dentro da visão empreendedora que vocês têm, que tem tido bastante retorno, que vocês veem como necessário nesse viés empreendedor. Eu acho que esse é um dos pontos, se não o mais importante, um dos mais importantes. Né? Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, sem sombra de dúvidas. Estratégia, uma das coisas que eu sempre falo para os meninos da nossa equipe. Eu falo, cara, o que a gente vende? Todo mundo vende, tá? Você vai chegar pro fulano da esquina e ele vai falar que ele tem tráfego, que ele tem gestão de redes sociais, que ele constrói site, que ele faz tudo. Ele vende. Só que a forma que a gente precisa tratar o nosso cliente faz ele ficar. A gente tem um atendimento diferenciado. Vocês são nossos clientes. Tá? Eu já Vocês acostumaram a gente essa mal. sardinha já puxei. Não existe nada no nosso trabalho, tá? Não são 5 minutos de uma coisa que você me pergunte que eu não possa te falar, entendeu? Por muitas vezes um cliente chega, manda mensagem no grupo e fala assim, gente, vocês conhecem um pintor? O que eu tenho a ver com pintor? Sabe? Mas o que custa também eu ter o telefone de um pintor e passar pra ele? Sabe? Assim, são coisas que são mínimos detalhes. Já pra falar de atendimento, eu vou falar uma coisa. A gente tem um sócio, que eu não vou revelar aqui quem é,
mas ele pede pra essas pessoas maravilhosas aqui pra botar foto em petição. É isso. Vocês já receberam esse pedido, né? Não vou revelar quem é o querido amigo que fez isso, mas eles fazem isso, gente. A gente a gente não tá conseguindo também um monte de excluído digital aqui nós três, aí, a gente tá conseguindo botar foto na petição, aí eles vão lá, fazer um negócio maravilhoso, e a gente, não, vocês são Mas foda. é sobre isso, é você contar um com o outro, porque no final do dia é relacionamento, né? É cliente, mas eu acho que esse é o diferencial. No final do dia é relacionamento. Um ajuda o outro. ajuda o outro, As não pessoas, sei. assim, eu vejo 99% das pessoas que eu convivo, empresários, não empresários, CLT, reclamando de pessoas em geral, né? Sempre falando, tem que lidar com fulano, tem que ligar pra ciclano. Eu também me estresso, claro que eu me estresso. Todo mundo se estressa. Só que eu não tô lidando com o cliente, né? Assim, ele bota uma barreira, as pessoas botam um véu e falam, meu cliente, acabou. Não, eu tô lidando com pessoas. Eu não sei o que aconteceu no seu dia. Você não sabe o que aconteceu no Ninguém meu, sabe. Assim, eu não sei o que tá se passando na cabeça da pessoa, eu não sei o que ele tá esperando de mim. Então, por que motivo eu não posso ser gentil com aquela pessoa que tá ali, né? Que tá, no final, pagando as minhas contas. Por que eu não... Tem uma frase de um filósofo que eu não vou lembrar quem é e eu não vou... Deve ser eu. Não pode ter sido aqui também, mas ele fala que não importa a técnica, não tô parafraseando exatamente, mas não importa a técnica e como o seu discurso vai afetar aquela pessoa, mas como humanamente, como as duas pessoas vão se conectar de maneira humana. Sim. Então, se eu estiver vendendo com a melhor técnica possível, sendo o cara preciso na advocacia, se eu não entender a necessidade humana daquela pessoa que está ali do meu lado, eu não vou vender serviço para ela. E Sim. isso eu acho que é importante e vocês captam muito bem, claro. É engraçado vocês falarem isso, porque, e aí se puder compartilhar, porque aqui é o direito de família, né, que é a parte que eu coordeno aqui no escritório, ela tem muito disso, né, você tem que passar um pouco do direito e da lei Sim. para você poder atender a pessoa da melhor forma. Eu lembro que chegou uma cliente aqui, ela falou, uma senhora, aí ela falou o seguinte, olha, esse meu filho aqui, ela tinha 2 filhos, ela falou, olha, esse meu filho aqui, ele me bateu, ele usava o cartão de crédito dela, sei lá. E eu quero deserdar esse filho, tirar ele do meu testamento. Isso é possível até, tá? Pelo Código Civil, você Meu pai pode... fala o tempo todo que vai me deserdar. não, mas assim, por raivinha não funciona, não. Existem umas causas específicas lá, e aí você pode fazer a deserdação. E aí ela chegou aqui, aí a primeira resposta que eu dei pra ela foi a seguinte, tudo bem, a gente faz um testamento, e é possível, não sei o quê. Mas ela começou a chorar torrencialmente. Aí eu fiquei desesperado assim. Conclusão, ela não fechou. Ela, na verdade, estava consolidando de alguma forma que o filho dela era uma pessoa ruim. Que Ela queria um perdeu o filho dela. conselho. Ela queria... Era pra eu perguntar o que aconteceu, o que houve, você realmente queria, o que aconteceu. E realmente, sim, você entendeu o cliente. Mas é isso que E a gente... É Não, tudo... não, aí- você ia concluir, não. Não. E aí, dentro disso, eu já até tô buscando fazer especialização. Eu ia fazer esse mestrado. Mas aí eu falei, eu vou fazer psicanálise. Aí, É que tem porque muito a ver com a Maravilhoso, psicologia. É o que a adoro, gente fala muito. Às vezes os clientes eles querem vender o produto ou o serviço, mas na verdade eles querem um ouvido para ouvir, né? Mais do que um conselho técnico. Sim. Né? Porque no mundo dos negócios, a gente lida muito com startups, todo mundo tem medos, né? É tudo muito incerto quando você está começando no mundo dos negócios. E às vezes a gente é psicólogo dos nossos Sim. clientes. Eles querem alguém para ouvir, para falar que vai dar certo, Aham. que junto com a técnica e com a junção do conhecimento do cliente nosso, o negócio vai andar para frente. Às vezes é isso que eles precisam, de uma palavra de conforto. Não, a gente tem clientes que ligam, eu fico 1 hora falando sobre o filho, o marido, a casa, a vida e 5 minutos falando da estratégia. Mas ela queria Vida! Mas Entendeu? isso Então, importa, por mais que pareça que não importa, isso importa muito, porque você aprende o perfil do cliente, você entende o cliente, você entende as ansiedades do cliente, o que ele realmente vai pedir. uma das coisas que a gente faz eu não te mando uma proposta, eu não envio uma proposta de serviços para você se eu não te conhecer. Pode ser uma chamada de vídeo. Nós temos o hábito de ir até o cliente, ou o cliente vir até o nosso escritório. Vocês foram no escritório?
A gente Inclusive, gosta. a gente tem uma ideia genial aqui que foi por causa deles. A gente sempre atende cliente aqui oferecendo café da manhã. E aí isso virou uma prática, porque é a primeira vez que a gente foi lá antes de contratá-los. A Pamela já conhecia o Felipe, que é o outro sócio, então a gente já ia fechar. Mas isso encantou muito a gente. Isso foi o começo, foi o embrião da gente entender como é que é o serviço. O Mas que é une exato, pessoas? né? O que une pessoas? Comida. É exatamente o que faz parte do processo de encantamento. encantamento. Total. Mas, pessoal, vou ter que andar um pouquinho. Eu sei que o Vambora. papo tá Aham. muito legal, mas aí eu tenho que fazer as perguntas básicas, que são as perguntas que a gente Vamos. faz quase sempre. Uma pergunta que a gente gosta muito, assim, que foi elaborada estrategicamente nesse sentido. Foi uma pergunta assim, dentro da rotina de vocês, dentro de uma empresa a gente tem que fazer muita coisa. A gente tem que resolver coisas que a gente gosta e o que a gente não gosta. Dentro do rolê de vocês, da rotina de vocês, o que vocês gostam de fazer? O que é legal, assim? O que você pensa, poxa, hoje vai ser legal porque eu vou fazer isso? Conta aí pra gente. O Gui deu uma saidinha aqui, mas vambora. Eu amo contato com as pessoas, né? Uhum. Então eu gosto muito de conversar com os clientes. Eu amo fazer projetos. Eu amo quando eles vêm com ideias ou não ideias, ou só querem fazer alguma coisa e me pedem a ideia e montar tudo aquilo, o planejamento, o calendário, montar evento, toda essa parte eu adoro, conversar com eles, estar nativa, eu amo fazer isso. E você, Rafa? Eu tava até conversando com a Pamela esses dias. Eu acho que, como a gente lida com startups, como eu disse antes, eu acho que a coisa mais satisfatória é quando alguém tem um sonho, né? E aí você faz parte daquele sonho, né? E você caminha junto com a pessoa. E de alguma forma, direta ou indireta, você colabora com isso. Então eu acho que não tem nada mais satisfatório do que aquilo. Você poder colaborar de alguma forma. Vocês participam do nosso desde o começo, e isso vocês vão estar sempre, eu falei, dentro do nosso coração. E é muito real, né? Porque, tipo, a gente, que nem eu falei antes, a gente acorda falando Não, e pode ser uma outro, padaria, um escritório de advocacia, mas aí uma grande empresa. eu e a Pamela tá falando. Exatamente. Tem um sonho. Aí eu e a Pamela tá falando assim, o que a gente vai fazer pra isso? Como que a gente vai dar ideia pra aquele? Nossa, esse cliente podia fazer aquilo. Porque, tipo, A gente passa o dia inteiro pensando. A gente dorme e acorda pensando. A gente se envolve com as ideias e com os sonhos dos clientes e fala assim, nossa, aprendemos isso aqui, então vamos trazer pra esse cliente. Então acaba, tipo, ocupando os nossos pensamentos o tempo todo. A gente gosta muito, muito mesmo que quando, por algum motivo, alguma coisa não dá certo, porque nem tudo dá certo sempre, alguma coisa não dá certo, a gente chora junto, a gente sabe, vive fica aquela... triste A gente junto. fica E triste bom que vocês junto. fizeram o link perfeito pra eu fazer a pergunta, que ia ser o nome do nosso podcast, mas a gente mudou, assim como a gente mudou o cenário. Pessoal, isso aqui é tudo novo, esqueci de falar no começo. A gente tá testando, não tem jeito, a gente é um podcast sem muita produção, zero maquiagem. Então vambora, De vocês. gente. Assim, o que a gente quer é convencer, que vocês escutem pessoas interessantes contando a história delas. É isso, mudamos o cenário. Vai, conta aí, quais são os perrengues? Quais são os rolês que vocês não gostam e que vocês falam, pô, isso, se fosse diferente, a minha vida seria mais tranquila E assim, eu falo uma coisa mais estrutural, brasileira, ou pode ser uma coisa mais particular? Fala vocês. Vamos lá. Na verdade a gente lida com expectativas, né? Vocês são do direito, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Uhum. E é muito complicado porque todo o nosso processo, ele é um processo de meio. Eu não posso te garantir um resultado. Não posso chegar para você te dar 100% de certeza que aquilo ali, que É aquela... parecido com o nosso. Sabe? Exatamente. É. A gente tem essa mesma linha de trabalho. Então, por muitas vezes, a gente faz o máximo possível. Explica para todo mundo o que é o produto dele, até onde esse produto pode chegar, por que acontece isso e tudo mais. E, às vezes, ele demora mais, ele tem um outro processo para as coisas acontecerem. E aí, é difícil do cliente entender, né? É dinheiro. O cara tá investindo. Porque isso também depende muito do nível de consciência que a pessoa tem de marketing, né? Então tem pessoas ou empresários que têm um nível mais avançado e pessoas que estão começando agora, né? Então não conhece muito do mercado de marketing. Então depende do nível de consciência do empresário.
Vai, vamos lá. Ah, não, eu perdi um pouco o que eu ia comentar. Ah, tá, aí pensando nessa situação de dor, assim, não dor, se a gente costuma falar dor, mas pode ser assim, é a inadimplência do cliente que incomoda, é o cliente que não tem a perspectiva muito objetiva da estratégia dele e critica de maneira atécnica, é uma coisa que... falta de compreensão do que vocês estão executando, o que assim, é uma coisa legal, sabe? Alguma regulamentação. Nós viemos no carro falando um pouco sobre isso, eu e o Rafa, no caminho para cá. O nível de consciência de marketing ele é muito diferente, inclusive estadual, né? No Rio, as pessoas têm um pensamento sobre, em São Paulo tem outro, o Rafa estava em Goiânia agora, ele viu uma outra maneira dos empresários, dos empreendedores verem o marketing. Alô, então, Goiânia, estamos chegando, o PR está chegando. E aqui no Rio de Janeiro, ainda não existe... as pessoas ainda não conseguem enxergar o marketing como uma necessidade. Ela é uma necessidade, não tem jeito. Se você me desculpa de cortar, mas realmente isso é uma coisa que eu até comentei no outro podcast. Eu cheguei aqui de uma certa forma... Desculpa, gente, mas eu tenho que ser bem técnico aqui. Eu comentei que eu achava que o marketing era algo positivo. Olha, vamos botar marketing, melhora, é bom para a marca. Hoje eu vejo como algo necessário. É uma necessidade. Necessidade. É que quando fala marketing, hoje vulgarizou, se a gente conversa muito com os clientes, a gente tenta explicar muito isso para eles. Vulgarizou um pouco o termo do social media, né? Então as pessoas começaram a achar que marketing digital é você postar no Instagram. Sim. Tipo, isso é só uma fração de todo o processo. Dos problemas, inclusive, das dores que a gente enfrenta. É uma dessas, né? As pessoas chegam pra gente, porque você posta no Instagram? Eu tô precisando de uma pessoa pra postar no Instagram. Eu conto até 1000, né? Eu falo, eu vou também, né? Ou quando também, não vem com aquela frase, mas meu sobrinho posta. Não, tem essa, e a gente tem uma similar, que é parecer... Dá só uma olhadinha nisso aqui. Exatamente. Tipo, como se esse nosso tempo não valesse dinheiro, né? Não, a gente não costuma cobrar consulta. É uma coisa particular nossa aqui, porque a gente pensa que a gente não quer a migalha, a gente quer o pão. Nós também não. Mas independente, a gente acaba passando por isso. Sim, mas essa olhadinha demanda tempo, né? Sim, não. Total, mas é uma escolha da nossa sociedade de pensar... Mas pensa grande. É um trabalho intelectual, né? Assim como de vocês. Mas acaba virando também uma entrada com uma pessoa, você mostrar um atendimento, você mostrar que tem cuidado com ela, você mostrar que tá interessado e preocupado, ainda mais no nosso caso, com aquele problema, com que aquela pessoa tá passando. Exatamente. Então a gente... Aí você consegue dar essa percepção pro cliente da foto grande. Exatamente. Quando a pessoa tá preocupada só com aquela A gente vai gastar tempo com coisas que não precisam. Acabou que a introdução foi meio ruim, porque o só olhadinha era uma piada relacionada ao que vocês estavam falando. Mas no fundo, só uma olhadinha também é uma estratégia de marketing nossa. Sim, exatamente. Também é uma ideia. É uma forma de atração. Isso. Aí, vamos lá. A gente não costuma fazer isso, mas a gente hoje cortou por problemas técnicos algumas vezes. Então, não sei como é que a gente tá de horário. Vocês estão cronometrando aí? Vocês têm um pouquinho de ideia de tempo de... Então, a gente tem mais 10 minutos pra fechar. 10 minutos. Então, ainda tem algumas perguntas boas pra fazer. Essa é uma pergunta que eu amo, pensada especificamente para o podcast, que não é uma pergunta, é uma afirmação que vem depois com um pedido de explicação, mas pensar pequeno, pensar médio, pensar grande, dá o mesmo trabalho. Sim. Então, a gente quer saber aqui o sonho grande, a gente não quer saber o sonho pequeno. Então, qual é a perspectiva de vocês? Qual é o sonho de vocês? Para 5, 10 e 20 anos. Qual o tamanho que vocês querem levar essa empresa? Você pode ser vender. Não, eu quero vender essa empresa. Não é assim, o nosso negócio é bem parecido, é muito difícil a gente vender porque tem toda a subjetividade, etc.
Mas pode ser uma coisa que vocês pensem no futuro. Conta o que vocês querem pro futuro. Eu acho que a Pamela vai concordar comigo. Como você mesmo disse na introdução, pensar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. E a gente pensa da mesma forma. Então a gente pensa grande, a gente não pensa pequeno. A gente Isso quer, aí. a gente quer expandir. O nosso trabalho nos permite estar em qualquer lugar a qualquer momento. Tanto que a gente tem cliente em Londres, a gente tem cliente em Dubai, nós temos clientes aqui no Rio, em São Paulo, né, em diversos lugares. A gente atua em diversos lugares. Mas o nosso pensamento é poder ter escritórios nesses outros lugares também. E aí, assim, já que estamos pensando grande aqui, tem algum nicho? Eu quero atender político, eu quero atender jogador de futebol, eu quero atender grandes Escritório de empresas, advocacia. ou é uma coisa, não, a gente vai atender quem aparecer aqui na minha Não, porta. a gente gosta de sonhar junto com as pessoas. Não Independente de importa quem o que ela tá querendo fazer. Você vai chegar pra mim, se eu tô em Dubai, quero vender areia. Fala, vambora no deserto. Até mesmo porque a gente aprendeu ao longo desse tempo, trabalhando com muitos nichos. A gente trabalha desde nichos, sei lá, desde quem tá fazendo um livro até um restaurante. A gente aprendeu que com nichos diferentes, toda vez a gente aprende uma coisa nova. Então, ajuda ao nosso desenvolvimento pessoal, como pessoa. Além de crescer profissionalmente, também como é que fala em português? No setor pessoal? Como é que fala em português? Personal, pessoal. Na vida pessoal, Na no vida, seu ah, desenvolvimento. Em inglês, o cérebro parou já. Também ajuda no desenvolvimento. Então, a gente somos duas pessoas curiosas. Então, além de crescer profissionalmente, também você cresce, desenvolve pessoalmente. Entendi. Então, a gente não tem essa preferência de nicho. Eu tenho, assim, você confessar aqui e falar da nossa atividade um pouquinho também. Eu tenho um medo. A gente também oferece a mesma ideia. A pessoa vai aparecer aqui na porta e não necessariamente a gente vai conseguir, não vai ser da área que a gente consiga atender. Mas a gente vai conhecer alguém que vai conseguir atender. A gente quer deixar o cliente, como a gente falou, pegar no colo, acolher, ser a pessoa, olha, eu vou resolver seu problema, mesmo que não seja eu que vai resolver seu problema, eu vou conseguir alguém que vai ajudar a resolver seu problema. Exatamente. Mas isso gera um pouquinho de medo, assim, aí eu vou falar daquela piada que eu falei lá atrás. Na verdade, a gente sempre sofre desse medo, mas a gente é muito solidário em querer ajudar as pessoas, né? A gente sabe que é um trabalho, mas acima disso, a gente quer ajudar as A pessoas. gente se envolve, não tem jeito. Mas A gente é era mais sobre essa coisa de ser muito amplo, de você atender qualquer pessoa, de ser aquela coisa assim, aquela coisa do ornitorrinco. Vocês já escutaram essa piada, que o ornitorrinco ele chegou pra Deus e falou: eu quero pluma, eu quero bico de pato, eu quero rabo espinhoso, eu quero botar ovo, eu quero tudo. Aí Deus falou: vai ficar uma merda. E aí, mas deu. E a gente conhece o ornitorrinco aí. Então a ideia é assim, o que eu penso às vezes, a gente atender tudo, não vai falar, pô, não tem chance da gente não tá fazendo o nosso melhor. E isso fazendo um questionamento mais, assim, perspicaz e filosófico. Que se aplica a gente também. Existe... Foi o que eu estava falando na questão de ter vulgarizado talvez um pouco o termo do marketing digital. Mas quando... Vou mandar depois a apresentação da empresa para vocês. Mas a gente tem todo um pre-marketing. Nós fazemos business plan, a gente tem apresentações de empresa, a gente faz pitch, então a gente conversa muito com o cliente sobre o produto dele. A gente fala o que pode não dar certo, né? A gente está o tempo inteiro explicando para ele. Não adianta chegar para mim e falar, olha só, eu quero fazer amarelo de bolinha roxa com pluma e botando ovo. Vou falar, olha, vai ficar péssimo. É a mesma coisa, vai ficar... Você quer continuar? Eu não te garanto que vai sair da forma que a gente, né, tá te dizendo tecnicamente. Você quer continuar? O cara quer continuar, eu não tenho o que fazer. Vocês também são dessa forma. Você não tem o que fazer. Se o cara quiser fazer um acordo, você não vai ter o que fazer. Tem um antigo chefe do Gui que fala uma coisa que é interessante, que é... Como é que era? Não, é uma pessoa aleatória, tá, gente? Que fala uma coisa que eu acho interessante, que assim, não importa o que a gente quer e nem o que o cliente quer. A gente pensa dessa forma. Eu entendi essa coisa. Assim, a gente tem que agradar o cliente antes de agradar a causa. Isso, exatamente. Eu acho que é mais importante, gente, porque cada um é um. Né? Cada um tem Mas sua eu acho que individualidade, talvez a gente compartilhe desse pensamento. Mas existem outras empresas, outras pessoas, outros profissionais que
gostam de trabalhar nichado, né? Que gostam de se Sim. especializar em alguma coisa. Eu acho que são frentes diferentes. Sim, E que com não tem certeza. certo e que tem errado, entendeu? Sim, sim. Nós... Eu falei de uma apreensão, mas Não, é um sim, bom mas- ponto, sim. bom ponto. Mas eu acho que existe as duas possibilidades. É que eu e a Pâmela, enquanto sócios, a gente se identifica Ah. de abraçar todas as causas, entendeu? Legal, acho interessante também, é uma visão muito interessante, é assim como a nossa, mas eu tava só, jogando, O que jogando bola acontece? pra cima. O que acontece? A técnica é a mesma, né? A técnica é uma só. Eu vou utilizar aquilo ali de acordo com o seu produto. E aí eu vou mudar aquilo para o que você precisa. Eu vou adaptar aquilo ali para o que você precisa. É claro que eu não vou vender uma harmonização facial da mesma maneira que eu tô vendendo, sabe? Da mesma maneira que eu tô falando do escritório de vocês. Não tem lógica. Mas a técnica é a mesma, né? Eu vou conhecer o teu produto, eu vou conversar com vocês, eu vou fazer o que a gente faz, né? Falando um pouquinho aqui da PR, vendendo um pouquinho. Mas assim, a gente trabalha com um grupo de WhatsApp, vocês sabem, né? A gente funciona lá de segunda a sexta, de 10 às 5. Você pode tirar a dúvida que você tiver relacionada a marketing, a publicidade, a parceria. A gente está ali. A gente está ali para te atender o tempo inteiro. Não importa o que seja. Mas para que a gente utiliza desse grupo? Por que a gente não fala por e-mail? Porque ali eu te conheço, eu estou participando do seu dia a dia, eu estou entendendo quais são as suas dúvidas, né? Tanto que a equipe, os meninos, eles conversam entre eles, eles falam, não, mas fulano não gosta disso. Esse cliente aqui não faz isso. Isso não oferece para ele que ele não quer. Então, assim, a gente... Vai conhecendo o perfil do cliente. por essa- Vocês são um algoritmo humano. assim. mais ou menos isso. Essa nossa convivência, né, acaba fazendo com que a gente entenda você, a gente perceba a sua empresa, a essência do seu negócio e consiga aplicar as técnicas com o que você está trazendo pra gente, de acordo com o seu produto. E aí, fazendo uma pergunta aqui, que dentro dessa área de atendimento de vocês, e vocês têm uma relação muito similar com o cliente, o máximo que a gente pode oferecer é técnica e atendimento. É só isso que a gente... O resto... Eu acho que a gente é bem parecido. A gente tá junto aí nessa. A consequência disso é uma coisa que tá fora do nosso controle, tá fora das nossas mãos. Exato. Então, pensando aqui, vocês têm esse atendimento de excelência. Como que é você justificar o resultado negativo? Você mostrar que aquela estratégia que você inicialmente trouxe não estava tão perfeita, tão adequada, e como dentro do atendimento, como o cliente se sente acolhido na derrota? É engraçado você fazer essa pergunta, porque a minha pergunta seria algo ligado a isso. Eu ia perguntar até que ponto a estratégia de marketing ela é científica, né? No sentido de, olha, vamos fazer essa estratégia aqui, porque é isso que funciona e ponto. E vai funcionar. Só depende de vocês e da gente. Então, mas aí é contra o que ele tá falando. Na verdade, não é científico, porque ciência... Então, não é, imagino também. Não, porque ciência, pensa comigo, é baseado em fatos, né? Então, eu estudo um processo, aí eu tenho os fatos desse processo e vai gerar esse resultado. Então, ela não é científica. Mas voltando pra pergunta dele... O resultado negativo. Pro resultado negativo, aí é isso que eu converso com a Pâmela. Eu acho que depende do nível de consciência do cliente. Porque o nível de consciência do cliente como empreendedor, como mercado, como marketing, depende se ele é uma startup, se ele está no meio da jornada dele ou se ele está no final. Se a gente está lidando com empreendedores que já fez várias campanhas, que já passou por várias agências, então é muito mais fácil explicar. Ele sabe que não é 1 mais 1 é 2, pode ser diferente, porque são várias variantes. Entendeu? Mas vamos pensar no mais cru. Como que você fala pro mais cru então, possível? a gente fala... Então, mas aí você não pode trazer a responsabilidade pra você. Você não... No direito a gente... Você Você vai... fez o que pôde, né? Não, você vai apresentar os fatos, você vai apresentar o processo e falar, olha, é isso, isso, isso. Poderia ter acontecido isso, isso, isso? Poderia, mas daqui não vai sair, entendeu? Então, isso vai... não tá no seu controle, entendeu? Não, você tem não gente pode fala ser do meu responsável tenho- pelo que as outras vai sentir. O meu trabalho é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim. Que a gente- É isso que eu ia falar, no direito a gente... Eu aprendi isso a no obrigação de direito. meio, né? Eu aprendi isso no direito e eu trago para dentro da empresa, é o que eu falo pro Rafa. O trabalho mais complicado que a gente tem dentro da empresa é o do tráfego pago. Não é dentro da minha empresa, é dentro de qualquer empresa que trabalhe com tráfego pago. Sendo algoritmo ou não,
são pessoas que estão por trás do celular, do computador, do iPad. São eles que estão comprando. Não é meu celular que está comprando sozinho. Exemplo. Entendeu? Então eu tenho as minhas preferências. Só que ao mesmo tempo foi o que você falou. Ele gosta de blues, ele gosta de reggae e a gente aqui ouve tudo. Então, nem sempre aquilo ali vai estar casado, entendeu? Aquelas estratégias vão estar muito certinhas. Então, a gente fala, olha, o cenário é esse. A gente vai As jogar maiores pra chances esse estão lado. aqui. Isso aqui é um Exatamente. jogo de xadrez, entendeu? A gente tem que pensar para que lado eu vou andar. E eu posso voltar a qualquer momento. Eu posso parar, eu posso trocar minha estratégia, eu posso dar uma segurada, eu entendo o que está acontecendo para depois voltar para o jogo. Então, assim, são diversos fatores que a gente vai mostrando para o cliente ao longo, né, do trabalho. Eu não sei como seria em comparação ao nicho de vocês. Mas, por exemplo, a gente teve clientes que a gente fez tudo certinho, mas aí chega na hora, tem um péssimo atendimento, ou tem um péssimo serviço, ou tem um péssimo produto. Então não adianta ter uma propaganda maravilhosa, né? A gente vende uma coisa, aí chega na hora, é um serviço ruim. Ou vice-versa, Sim. né? Às vezes o nosso Não serviço... depende inteiramente, né? Não. Exatamente. Então são várias variantes, entendeu? É um trabalho em equipe, que é de back-end e Gente, front. pra quem tá aí, o direito, ele separa obrigações de meio e obrigações de fim. A gente tava falando isso aqui só pra quem não entende. Existem obrigações que são de fim, que são, por exemplo, o transporte. Você vai até... Ele tem a obrigação de levar até um lugar ao outro. Aquilo é uma obrigação de fim. Ele tem a obrigação de terminar aquilo exatamente como ele combinou. E a obrigação de meio, como advogados, a galera do marketing, do algoritmo, e como médico, por exemplo, você tem a obrigação de empregar todos os esforços necessários e cuidados necessários para concluir o melhor resultado. Mas nem sempre é Exato. possível. Nós possível. dependemos do juiz, dependendo dos algoritmos, médicos dependem da própria vida, né? De Deus. Isso, inclusive, é uma das coisas que vai no nosso contrato, tá? Que a gente busca Interessante. alcançar, a gente busca alcançar o resultado, mas que as nossas Não é garantido. estratégias Porque eu são acho que é um estratégias pouco de assim, meio. por mais a gente acaba trazendo sempre uma coisa pessoal para fazer essa análise, né? No nosso caso, a gente tem o nosso marketing é muito para crescer a marca, para ter mais visibilidade, mas não é uma venda direta. Eu imagino que a pessoa que está ali lidando com vocês, que está vendendo um produto, que seja uma coisa específica que ele tem que vender muito, sabe? Tá, não, então, eu vou fazer essa 5 última minutos pra gente pergunta e vou fechar aí. começar o tá de fechamento. boa. Então, assim, aí, dentro dessa ideia de que eu imagino que a pessoa fica frustrada. Poxa, Claro. eu tô vendendo 100, Aham. vocês me levaram até 200 e agora eu tô vendendo 70. Mas quando a gente entra no contrato, a gente já sabe que vai existir uma frustração. Imagino vocês. Vocês são nossos clientes. Perfeito. Porque eu também, como pessoa física, quando eu coloco um dinheiro em algum lugar, eu espero um retorno, né? Qualquer pessoa que vai colocar um dinheiro Claro. vai esperar um retorno daquilo. Uhum. Mas não é garantia, né? Então eu acho que existe um equívoco das pessoas nesse sentido. O que é entendível, né? Não é que é errado, é o que é entendível. Mas aí a gente entra nesse parâmetro de nível de consciência das pessoas de novo. E aí, no fundo, do caso de vocês, eu acho que no nosso um pouquinho também, assim, se essa compreensão não existe, é tipo, tchau, né? Não Mas tem eu acho jeito. que é isso, é você estar preparado para lidar com essa frustração. Porque a mesma forma que a pessoa procura um advogado, a pessoa procura um advogado como a solução do problema. Uhum. Se aquilo fosse a única e a última solução do problema. Não, Mas e- não é. Não outras é. coisas. E Eu já fui muito de chorar copiosamente, assim, quando alguma coisa não saía como... A Rafa sabe, como sofria, como a coisa não saía do jeito que tava. Só que com o tempo, né, a gente ganhando vai entendendo, casca. até porque muita coisa muda. No nosso trabalho, as coisas mudam diariamente. E A você gente vai ganhando estuda casca, diariamente. Exatamente. É. E dentro nessa parte de tecnologia, é exatamente isso que ela tá falando. Tudo muda o tempo todo. Tudo muda todo. É tipo, quando a gente começou com vocês, muitas coisas mudaram de que é hoje. Não, é e a muito. gente também. Não tinha nem Reels, né? É tipo, Reels, muitas né? coisas vão mudando. Na tecnologia é muito rápido as coisas. O Dudu, por exemplo, falou que nunca ia falar Nunca ia na fazer vida, nunca vídeo, ia aparecer nunca ia fazer vídeo. na frente de uma câmera, ela tá aí, tá apresentando. Eu ali, um isso é podcast. pra, e no fundo isso é pra vocês, gente. Eu tô aqui pra vender, pra fazer, pra ter visibilidade e é importante, sabe? E por isso vou aproveitar para fazer o fechamento, vou dar a palavra para vocês a última vez antes de encerrar aqui
e vocês têm a liberdade para falar o que você quiser. Só não vamos falar de política porque tá perto da Não, eleição, pelo amor então de é meio Deus. ruim, meio perigoso. Mas o resto vocês têm Mas vai ao ar total- depois, então ou vocês vão sair vitoriosos ou derrotados. Total Entendi. liberdade para falar o que vocês quiserem. Interessante, isso é uma das coisas que a gente tem dentro da empresa. Todos nós temos as nossas opiniões, né? Todo mundo pensa essas coisas, mas é algo que a gente não passa para os clientes, entendeu? Nós não temos esse ativismo, essa coisa toda. A gente deixa todo mundo muito livre para fazer o que quiser, sabe? Assim, quem concorda com isso, aquilo concorda, a gente vai fazer para esse lado, quem não concorda também não vai. Então, isso também é uma das políticas dentro da empresa. Quando vocês perguntaram lá no começo sobre como a gente, né, definia essa questão dos Eu colaboradores. acho que parte do princípio que a gente acredita no sonho da pessoa, No sonho né? da pessoa, Independente é. do posicionamento. Vai, faz o fechamento aí de vocês, Vai. só isso? Assim, foi o que a gente estava conversando agora há pouco. Nós somos uma agência de marketing digital que acredita muito no atendimento de excelência. Então, tudo nosso envolve um pouco dessa questão. A maneira que a gente atua dentro das redes sociais com o cliente, a gente sempre procura entender o que as pessoas estão mandando por direct, quais são as mensagens que estão chegando até o cliente para poder orientá-los, né? Não, responde assim não tá legal, né? Vamos dar mais atenção aqui, sabe? Então, a gente acredita que o pós-venda, ele completa todo o nosso trabalho. Esse é um dos diferenciais da PR. É mesmo. Mesmo o Guilherme enchendo o saco lá. Não enche o Não, saco. não Você enche não o saco sabe quem enche o nada. saco. Você não sabe quem enche o saco. Quem enche o saco. Outro dia, aproveitando essa deixa, eu comentei com um cliente e com todo o carinho do mundo. Ele é uma pessoa querida, eu gosto muito dele. Não sei se ele vai estar escutando, provavelmente ele vai identificar quando eu falei, porque ele falou, Doutor Eduardo, eu sou muito chato, né? E eu falei de uma maneira carinhosa, você tá longe de ser o cliente mais chato do escritório. No fundo eu disse que ele era chato mesmo, ele entendeu. Só um pouquinho, mas não tá... Ele entendeu, e realmente, ele é uma pessoa agradável, só que ele é muito ansioso, tá muito preocupado com a situação que ele tá vivendo. Parece que eu não Culpado. conheço. Não, mas Por isso que eu tô fazendo agora isso. é o teu fechamento, Rafa. Vai lá, tuas últimas palavras pra gente dar um tchau aqui. Não, eu acho que... falando da PR... Vou jogar mais pra cá seu rosto. pra pegar falar pra você lá. câmera? Não, pode olhar pra Não, cá. fala com a gente, fala com a Fala gente. pro Você Guilherme, tá assumir isso, né? não tá Dá pra pegar um parecendo close tanto. perfeito de você. Não, eu acho que, principalmente depois da pandemia, né, desse filme de terror que a gente viveu, eu acho que as pessoas ganharam uma consciência muito grande, principalmente no mundo empresarial, do que é ter uma presença online, né? Então, hoje em dia, se você não tem uma presença online, seja através das suas redes sociais, seja através do seu site, então você está perdendo muito. Porque através da sua presença online, você pode sair do seu espaço físico, ir para outras cidades, ir para outros estados e até ir para outros países, né? Então, eu acho que, enquanto empresário, enquanto empresa, é muito importante você pensar por esse lado. Entendi. Bom. Então, pessoal, queria agradecer a vocês por estarem aqui, Nós que trocar essa ideia com a agradecemos. gente. Foi muito legal, cara. Muito legal. Assim, A gente tá aqui faz 5 minutos. passa rápido. Ficaria Passou umas rápido 2 horas. demais, gente. A Passou gente chama rápido. vocês de novo. Passou rápido Ah, demais, obrigada, assim. vou se- querer. Se não tivesse tido esse corte, eu acho que, assim, acho que a gente gastou mais tempo que a gente costuma gastar. Eu não tenho essa Não, a gente precisão, pode ficar aqui até mesmo. mas eu acho que a gente gastou. Então, vamos lá encerrar. Podcast número 3, LSQ Podcast, Lapor Salomão e Queiroz Advogados. Quase que ele me esquece. Quase que eu esqueci de desculpa. Lembrando, curtir, compartilhar, dar aquele comment pra gente ou pra esses Clica no queridos. sininho. O que vocês quiserem, gente. Mas assim, se é que vocês estão aqui falando com a gente, não custa nada, não. É um botãozinho. Segue eles só. lá, fala o Instagram Lembrando, de quem vocês. quiser estar nessas cadeiras aqui, conversando com a gente, contando nosso negócio, divulgando como começou uma empresa, contato @lapor.salomão.adv.br. Tamo junto, muito obrigado por quem tá aqui. Fala o Instagram deles aí pra E eles. vamos lá. @PR Digital Boutique. Boutique. Que eu é. É isso, é French. A gente coloca aí pessoal, embaixo. É francês. Tá aí embaixo na descrição. Vamos lá, muito obrigado, pessoal. Um abraço. Em 15 dias estamos aqui de novo. Tchau. Beijo grande. Obrigada.